Bom, tá aqui então o Eletrônica Básica do Van Valkenburg, Nuclear Neville, que também eram os caras da Marinha, né? Interessante, é recomendado pelo Senai. Também da mesma Freitas Bastos. E na realidade curioso, porque eu tinha os volumes separados, que eu comprei no sebo. Eu tinha 3 volumes dessa coleção. E esse daqui na realidade é um livro completo, inclusive já veio inteirão, inclusive com Freitas Bastos aqui, quer dizer, então o livro é bastante interessante. Primeira edição, 1954, a edição norte-americana, aí tem uma série de outras edições aqui, e a edição brasileira em 1960. Então esse livro pode ser contemporâneo dessa época. Ele não tem nenhuma data em si escrita no livro, mas é absolutamente fantástico. E aqui, bom, começa com tudo, introdução à eletrônica, todas as etapas aqui, correntes, máquinas e correntes, né, circuito de corrente alternada, corrente contínua. Então, isso aqui é absolutamente fantástico, né? O cinema, rádio, televisão, o sujeito dando uma pancada na cara do outro. Então era o que tinha, né, na época, né? Os circuitos aqui, ele faz um apanhadão, explica mais ou menos o que é o sistema aqui de fontes de alimentação, o B+, aqui, muito famoso, né? O B+, é a tensão alta dos circuitos valvulados. Então ele explica, e é uma viagem no tempo que a literatura, isso que é uma arte, as pessoas desenhavam isso, né? E faziam os transformadores de potência, são absolutamente fantásticos a arte desse tipo de trabalho, né? O que é retificadores, o que as válvulas, aqui tudo valvulado, né? Então isso aqui é um pouco mais antigo, né? Então é absolutamente fantástico, muito ilustrado. Isso aqui é uma delícia de ler. Isso aqui é uma delícia de ler, porque é muito bem mostrado. Retificadores metálicos, isso aqui provavelmente são retificadores de selênio. É isso aí, selênio. Retificador de óxido de cobre, retificador de selênio. Esses miseráveis de selênio, você tem que tomar um cuidado danado, porque o material é extremamente tóxico, você tem que tomar muito cuidado, né? O retificador de selênio típico, isso que você ainda vê em alguns equipamentos por aí. Olha só as válvulas como retificadores, o que é o efeito Edison da emissão termoiônica e aonde ele vai sendo aproximado, tá vendo o cátodo e filamento. Ixi, isso aqui tudo, olha, é uma viagem no tempo. E o De Forest que botou a placa e aí atraía aí os elétrons, então acabou fazendo o diodo. E aí vai indo, né? Circuitos de alto vácuo, a gás, uma série de detalhes e aspectos interessantíssimos aí dos circuitos de retificação aí de fontes de alimentação, né? Ele está explicando correntes alternadas e correntes contínuas, né? Aí passa para os circuitos de filtro. Circuitos de filtro são absolutamente fantásticos também. Ele fala da construção dos capacitores, como os capacitores são feitos, como eles são alinhados. E vai acabar a bateria dentro de pouco tempo. A bateria da câmera. Deixa eu só pegar a bateria da câmera aqui, o carregador. Pronto. E nós estamos bem agora. Então, circuitos de filtro, dos capacitores. Aí aqui, no circuito de filtro, muito comum também, circuitos valvulados, você tinha um indutorzão, que era para ajudar os capacitores a filtrarem isso. Então, na realidade, você fazia um filtro pi, né? 2 capacitores e um indutorzão no meio. Bom, vai estar provavelmente desenhado aqui, o filtro aqui, 2 capacitores e um indutorzão no meio, para justamente capotar a frequência. E como era tudo 60 Hz, 50 a 60 Hz, o indutor era gigantesco, né? 10 a 30 Henrys, putz. E capacitância pequenininha, 2 a 16 micro. Hoje em dia você compra um capacitor Misha, de tamanho pequenininho, com não sei quantas centenas de microfarads aí, por 400 volts, 300 volts, enfim. Então tá aí, toda a preleção aí sobre fonte de alimentação e o circuito regulador de voltagem, que era uma válvula específica que era introduzida, aí você conseguia fazer tanto o controle de voltagem, tinha umas outras válvulas que você conseguia fazer o controle de tensão e outras que você conseguia fazer o controle de corrente também. Então era bastante interessante. O regulador de tensão era basicamente um componente, você não tinha como as válvulas eram muito grandes e muito caras,
você não tinha como fazer aqueles circuitos transistorizados, você tinha múltiplos transistores para fazer uma rede de alimentação, etc. Não. Botava uma válvula lá, que era praticamente um resistorzão bastante não linear, né? E ele regulava a tensão aí de maneira bem interessante. Então ele é bacana aqui, como ele fala aqui, os tipos de... Bom, eles falam das tensões aqui, ele fala aqui das aplicações, das aplicações que você pode usar, limitações de peso e tamanho. Obviamente, né, falando em equipamentos portáteis nessa época, existiam equipamentos valvulados a bateria, mas eram, obviamente, gigantescos, né, e consumiam uma energia danada, né? Enfim, tá aí todas as coisas. 117 volts era a tensão americana da época, tensão dos Estados Unidos, então eles têm aí, ó, algumas coisas eles traduziram, outras não, né? 110 volts aqui, se não me engano, já era do Brasil, então algumas coisas estão traduzidas, outras não. Um gerador de tensão com vibrador, enfim, uma série de coisas, uma lâmina vibradora que você conseguia, a partir de uma bateria, gerar uma corrente alternada. Isso aqui era muito comum em rádios de automóvel, rádios automotivos, ou então em rádios portáteis mesmo. Portáteis, na realidade, que você podia carregar na sua bicicleta, por exemplo, ou coisas assim, né? Então, nossa, circuitos de vibração, e aí é que ele fala de geração de corrente, geração de tensão, né, com dínamos e geradores, enfim, uma série. E aí esse aqui era só o volume 1, então, se não me engano, tem 6 volumes aqui. Aí você tem volume 2, amplificadores, triodo, teotrodo e pentodo, amplificador de um estágio, 2 estágios, amplificador de áudio, né, amplificador push-pull. Isso aqui é uma coisa, né, de novo, ainda os desenhos são absolutamente fantásticos. Um amplificador. Você gostaria de ver uma mosca voar? Mosca com o devido acento circunflexo, né? Voar. Aí tá a mosca aqui passando pelo amplificador, tá vendo? Então aí já vai, né? Tem tudo, toda essa ilustração aqui, absolutamente fantástica. Isso é amplificação. Bem interessante. Uma anotação de alguém aqui que usou o livro na época. Interessante. Já algumas anotações aqui. O pessoal fez as anotações aqui. Então tá aí. Tem uma série de dúvidas. Tem uma série de detalhes aí nos cálculos, né? O amplificador era triodo. Aí o triodo era a válvula com apenas 3 elementos, que a grade controlava o fluxo de elétrons. Aí você tem uma válvula mais complexa, que é o pentodo, que tem 5 elementos no total. Tem tetrodo, pentodo, hexodo, heptodo, e são uma série de detalhes de característica aqui. Isso aqui é um tetrodo com 4 elementos, né, o catodo, 2 grades e o anodo. Aí ele explica aqui, emissão secundária no tetrodo, por que acontece. Isso tudo é absolutamente fantástico. Isso aqui, na realidade, é o seguinte. E o pentodo, né, o que ele resolvia, né, o pentodo solucionava em relação ao tetrodo. Mas uma série de aspectos aqui, isso aqui é eletrônica física, era física mais macro, né? Tudo bem, você estava falando em feixes de elétrons, mas você tinha distâncias efetivamente visíveis, né? Você conseguia enxergar no vácuo. A válvula era um equipamento mecânico, né? Basicamente mecanicamente dimensionado e construído para efetivamente controlar todo esse fluxo aí. Então, nossa, muito interessante. Amplificadores de 2 estágios, qual é o conceito de resposta em frequência, por que você tem que se preocupar com os pontos correspondentes à banda passante, tá vendo? Em CPS, a frequência em ciclos por segundo. Absolutamente fantástico esse tipo de coisa, né? Os transformadores interestágios, isso aqui que a gente viu um pouco no livro do Aitan também, amplificadores de áudio com transformadores, enfim, muitas das coisas. E obviamente amplificadores de potência usam numerosos tipos de equipamento. Tudo praticamente militar, né? Radares, canhões, equipamentos de teste. O microfone aqui, agora interessante, você não vê satélites. A primeira edição foi em 54. Ninguém tinha mandado nada para o espaço ainda. Não o espaço sideral. As pessoas já tinham se bombardeado, se torpedeado há muito tempo, mas nada para o espaço sideral ainda. Então, interessantíssimo. Então é isso, circuito push-pull típico, mesma coisa aí do livro do Aitan, mas só que com válvulas.
E aí microfones, fones alto-falantes, como é que eles são. Isso aqui tudo é um apanhado gigantesco. Eu posso falar aqui uma semana inteira sobre esse tipo de coisa. Isso aqui é uma... Eu digo sim, se você tiver acesso a um livro desses, agarre-se a ele. Amplificadores de vídeo. Pronto, aí começou a falar sério. Amplificadores de vídeo, amplificadores de radiofrequência, circuitos sintonizados com osciladores, Hartley Armstrong. Caramba, aí aqui, meu caro, aí você começa a falar de coisa séria, sinais de vídeo, isso aqui tudo hoje em dia está caindo em desuso, né? Porque os vídeos já não são mais analógicos. Amplificadores de radiofrequência, isso aqui é absolutamente fantástico aqui. Tudo o que você precisa para saber projetar o seu, ou entender pelo menos o seu amplificador, o seu amplificador e o seu rádio aí. Então isso era muito interessante, porque o bom de ver isso, por exemplo, quando eu vi isso na década de 80, a tecnologia fundamental não tinha mudado, não existia uma digitalização dos sistemas. Essa tecnologia estava sendo usada desde o início do século. Então, basicamente, todos esses princípios eram os mesmos. Hoje em dia, a modulação, radiofrequência, a transmissão, os princípios são semelhantes. Mas a digitalização, aí modificou muita coisa mais próximo do usuário, né? E aqui, esse aqui eu lembro bem, o volume 4, eu tinha bem o volume 4 que ele falava sobre transmissores. Eu me lembro porque eu estava fissurado com transmissores em AM, em amplitude modulada. Então eu me lembro bem desse livro, que eu realmente estudei muito esse volume. Os amplificadores da classe A, B e C. Nossa, muita coisa. Enfim, eu posso falar aqui, já estou me estendendo bastante, mas ele fala aqui do amplificador em classe C, porque que ele é melhor na transmissão em radiofrequência. Típico teste que a gente fazia com transmissor de radiofrequência, você pega uma lâmpada neon, só para verificar se tinha RF. Você podia pegar também uma lâmpada fluorescente e você via, dependendo de se a lâmpada fluorescente acendesse ou apagava, você sabia bem quais eram as ondas estacionárias, que era como se fossem os nodos, né, de pontos de nulo, né, numa antena simples, né, de monopolo. Enfim, olha, uma coisa de louco. Isso aqui tudo eu li, eu tinha tempo, né, era moleque, né, tinha tempo de sobra, eu suguei esse livro. Aí aqui, receptores, pronto, receptores de tudo, receptor generativo. Aqui são os rádios em si, né, típico circuitinhos, receptores, e o super heterógeno, absolutamente fantástico, do tenente americano, que criou o super heterógeno, e então é absolutamente fantástico. É algo absolutamente incrível. E isso tudo é usado ainda hoje, mas é escondido em camadas e camadas, né, de os rádios, do Wi-Fi, dos celulares, etc. São receptores super heterógenos e tal, só que estão escondidos em pilhas e pilhas de silício, lâminas metálicas dentro de um circuito integrado específico, né? A física continua a mesma, mas é absolutamente fantástico a integração que aconteceu ao longo dessas décadas, né? Então tá aí, receptores, tudo aqui, tudo bem feito, como é o estágio misturador, etc. Que tipo de oscilador você usa, enfim, absolutamente fantástico. O tipo de submarino inimigo avistado, pouca sensibilidade no receptor. Aí você faz a mistura, faz o ajuste, o técnico. Realmente, muito bom. Isso é muito bom. Muito engraçado. Ixi, tem uns livros em branco aqui. E aqui o volume 6, eu acho que se não me engano esse é o último volume, não. Volume 6 ou volume 7? Opa, já tá falando em FM, vamos ver aqui. Eletrônica do estado sólido. Ixi, entrou em eletrônica do estado sólido. Em 54 já se falava, já tinha alguns transistores. E aí chega ao último volume mesmo, volume 6, com receptores de FM. Já se falava em transistores na época, transistores de diodos semicondutores. Hoje e amanhã e tal, vai ser uma coisa, o rádio de galena, aí vai indo embora, né?
o que se fala aqui, do que se fala aqui de detalhes aqui, toda a estrutura de semicondutores, tudo isso aqui já falando-se, os encapsulamentos, a coisa mais moderna do mundo, né? Absolutamente incrível. Bom, é isso aí, muita coisa, o que é ganho de tensão, ganho de potência, tudo isso aqui. Proteja os transistores da tensão excessiva, choques mecânicos, olha só, comparado com a válvula, né? Você tem que proteger de choques mecânicos, interessante, né? Umidade, luzes fortes, calor, luzes fortes, que os transistores mudavam a característica. Calor, os transistores eram as porcarias, eram super instáveis com temperatura, os transistores dessa época. Enfim, era uma loucura. Circuitos de transistores, como é que você fazia a conversão disso para circuitos transistorizados com os novos sinais, né? O novo símbolo, né? De transistores. Olha, absolutamente interessante, né? Realmente. E fundamentos de FM aqui. Radio Taxi, Police. Capacitor. E aqui o fundamental FM. Frequência modulada, que também já era nova coisa, era coisa nova vindo para, pelo menos para o segmento comercial aí, né? Discriminador, etc, etc. Enfim, uma série de detalhes aí. Deixa eu ver se tem uma data aqui. Não, 8.000 cruzeiros. Ups, custou 8.000 cruzeiros. Na Livraria Editora Guanabara Kogan, S.A. Rua do Ouvidor, 132. Telefone, 329020. 329020. 5 dígitos, 6 dígitos. Eu peguei 7 dígitos, eu não cheguei a pegar 6 dígitos. Mas em Brasília tinham lojas que ainda tinham telefone de 6 dígitos. É isso aí. Eletrônica básica do Van Valkenburg, no Grand Neville. Uma viagem no tempo absolutamente fantástico, adoro fazer essas coisas. Acho que por hoje tá bom.